Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao nosso culto da terça-feira, culto da renovação. Você que está em casa pode nos acompanhar. É uma grande oportunidade que nós temos de fazer com que você louve o Senhor, ouça a palavra do Senhor e agrade o Senhor. A palavra do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, diz: Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te dou força, sim, eu te ajudo. E sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. As promessas de Deus são para aqueles que confiam. As promessas de Deus são para mim e são para você. Você que está em casa, alarmado com as más notícias do crescimento da pandemia, do esgotamento dos leitos hospitalares, da indefinição de várias situações, vários setores, como funcionarão, escola, trabalho, comércio. Nós precisamos olhar para o Senhor nessa noite e dizer que a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos que Ele vai nos dirigir nesse tempo, nos conduzir em graça. Nós não tememos, porque a vida não está desgovernada, nem descontrolada, mas está na mão do Senhor. Quero te convidar a orar. Nós estamos em culto, você está em culto na sua casa, nós estamos em culto aqui, o nosso louvor, nossa oração vai ser para o nome do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está reunida nas casas, como era, Senhor, nos dias de Atos dos Apóstolos. Cada um na sua casa recebia o pão do Senhor e o pão era repartido de casa em casa. Pai, nós estamos felizes de poder ter esse canal de transmissão, de chegar em cada casa, de replicar o sinal e dizer: a palavra de Deus não está amordaçada, não está isolada, ela está acessível a todos nós. É na tua palavra que a nossa fé cresce. Senhor, nos dias difíceis em que a nossa fé é provada, e nós, Deus, queremos declarar que nós não somos dos que retrocedem, nem recuamos. Nós cremos que o Senhor está governando esses dias de pandemia, está governando as nossas vidas e nenhum fio de cabelo pode cair sem a tua permissão. Pai, ajuda-nos na adoração. Nós aqui na igreja, você em casa, adore a Deus, louve o Senhor e diga: reina o Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus, adore a Deus. Aleluia. Você na sua casa pode adorar a Deus com a gente aqui essa canção, pois somos casa, somos morada de Deus, amém? Estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Vale mais um dia em tua casa do que mil em outros lugares. Prazer é te servir, prazer é te adorar, vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, quero sempre te adorar. O prazer é te servir, meu prazer é te adorar, vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. De estar em tua casa, estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Diga: estar em tua casa, estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos. Aleluia. Em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Vale mais um dia em tua casa do que mil em outros lugares. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar, vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar.
te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. Te adorar, te adorar. Aleluia, Senhor, te adoramos. Reconhecemos o teu cuidado, Senhor, nessa noite. Reconhecemos o teu cuidado, Senhor. Reconhecemos que os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos, e que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa socorrer. A palavra do Senhor diz que o aflito clamou e o Senhor o ouviu. Nós temos certeza do teu cuidado, Senhor. Que
O impossível Deus vai fazer. O possível fazemos nós, mas o impossível Deus quem faz. Aquilo que você sabe que deve fazer e ainda não está fazendo, cabe a você decidir fazer. Mas o que é impossível, cabe a nós pedir para Deus. Deus é aquele que realiza o impossível. A conversão de alguém, a libertação de alguém, a abertura de novas portas, oportunidades. Aquilo que não está na nossa mão, está nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar a que você receba muito de Deus hoje à noite. Nós queremos lembrar que entrou em vigor o decreto do Estado, proibindo então aglomerações a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, no dia seguinte. Então, nossas reuniões à noite estão canceladas, mas podemos nos reunir por videoconferência, por transmissão, células por controle remoto. Você pode acessar sua célula, manter a reunião, cada um na sua casa, mas que essas reuniões aconteçam, também as reuniões ministeriais, pelo menos até o dia 1º do mês de março, são essas as restrições que estão acontecendo. Então, queríamos que você fizesse tudo o que está ao seu alcance, O discipulado, você pode ligar, ter uma videoconferência com o seu discípulo, uma chamada telefônica, mas realize a obra de Deus. Bem, nós havíamos anunciado que teríamos cultos nesse próximo domingo. Entretanto, saiu agora à tarde o decreto municipal, inviabilizando, porque será permitido apenas 30 pessoas por cada reunião. E nós não conseguimos fazer uma reunião só com 30 por causa de toda a equipe envolvida. Então, vamos corroborar com as autoridades sanitárias do nosso estado, do município também. E nesse domingo, somente neste domingo, nós não faremos culto presencial. Faremos, então, um culto transmitido aí no horário normal. Vamos estar fazendo culto às 18 horas, só por transmissão. Você, então, fique atento a isso. Só neste domingo, dia 28 de fevereiro, devido a esse decreto, não faremos isso. No outro final de semana já é uma outra história e nós vamos aguardar aí o decreto que venha a sair no dia 1º a partir do dia 1º de março, ok? Então, acho que esse aviso principal, fazemos um apelo especial, que você não desanime, não se isole, não se distancie, use as redes sociais, faça reunião de célula, faça o seu discipulado, encaminhe tudo que for possível, não deixe a brasa da sua célula ficar fria, qual seja a fé, a comunhão, a oração e a palavra. Estamos vivendo dias aí de novos decretos, limitações, distanciamento, isolamento, mas a palavra de Deus não está isolada, nem está impedida de chegar onde ela deve chegar. Você, líder de célula, reorganize, reagrupe a sua célula, marque a célula por transmissão aí, por um dos canais aí. Será uma bênção. E nos acompanhe nas redes sociais. Quero fazer uma oração, nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, tem autoridade sobre nós para criar, para sarar, para despertar, para consolar, para edificar. E nós pedimos, Espírito Santo, fala com a Tua igreja, fala conosco. Estamos vivendo dias incomuns, mas a Tua palavra continua governando e com muita, muita autoridade. Espírito Santo, fala conosco. Utiliza agora, Senhor, esses canais para chegar em cada casa, em cada coração. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer a obra completa, independentemente do distanciamento. Espírito Santo, nós estamos abrindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Domingo nós ministramos sobre, resolvendo a bagunça da nossa vida, especialmente focamos sobre a questão do medo. E hoje queremos dar um pouquinho mais de avanço, porque pandemia gera insegurança. Insegurança é uma característica gerada pelo medo. Será que vou? Será que não vou? O que nós vamos fazer? Sentir inseguro para tomar decisões com medo. Medo de dar errado, medo de fracassar, medo do que os outros vão dizer a meu respeito. Medo de começar uma nova atividade profissional por causa da pandemia, porque você já teve uma experiência que não foi boa e agora está limitado. Medo talvez de casar, medo de ter filhos, medo de fracassar como pai, como mãe, medo
talvez alguns medos comuns, medo de altura, medo de voar, medo do escuro. Então nós estamos, hoje à noite, queremos continuar um pouquinho mais sobre isso, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7, não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de coragem e também de equilíbrio. Nós cremos nisto e lutamos sempre com esses espíritos. O medo é um espírito que atormenta, que cega, que amarra, que impede a pessoa, ou o casal, ou a igreja, uma célula de se desenvolver. Eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo número 2, versos 11 até 15. Você que tem a Bíblia aí, por favor, Êxodo, capítulo número 2, a partir do verso 11, glórias a Deus, até o verso 15. Lá diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés, com medo, pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Quero dizer que o antídoto contra o medo infalível é o amor de Deus. Esse realmente não fala. Uma pessoa cheia do amor de Deus, ela vence os seus medos, ou um medo circunstancial, ela vai vencer. O medo é aquela sensação de incompetência, de incapacidade. Eu não vou dar conta. Eu já errei uma vez, eu vou errar novamente. Pessoas que fazem a carteira nacional de habilitação e erram uma vez, vão fazer a segunda vez, erram de novo, e aí vai ficando cada vez mais difícil, porque aumentou já o número das suas reprovações. Eu estou pegando um exemplo que o medo dá aquela sensação de que eu não sou competente para isso. E não é verdade. O medo mente para nós que nós não conseguimos. O medo nos enquadra em uma categoria de pessoa incapaz e impotente. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos capacita naquilo que a gente não é capacitado. Deus me acompanha naquelas áreas em que eu tenho medo ou dificuldades. Eu nunca comecei uma faculdade porque eu tenho medo de não concluir. Eu tenho medo do TCC. Eu acho que eu não nasci para isso. A pessoa ela vai se achando argumentos, mas no fundo ela tem um sentimento que lhe domina por dentro. Então o medo, que é o resultado de uma ação que vai nos trazer dano ou um prejuízo, às vezes material, outras vezes emocional ou espiritual. Veja, Moisés era de origem hebreia, mas ele teve uma cultura, uma educação egípcia. Ele, na verdade, na família egípcia era considerado já um príncipe. E agora ele se tornou um pastor de cabritos. Isto era extremamente vergonhoso. Você imagina alguém que era príncipe, vestido como tal, honrarias, respeito, gente para mandar, e agora com 40 anos está num deserto, cuidando ali daqueles rebanhos lá. Era extremamente vergonhoso isso. Então, ele está já há algum tempo nisso. E a Bíblia diz que Deus chama ele para uma grande missão. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Note que o medo mudou a sua identidade. Ele disse: quem sou eu? Que pessoa sou eu para uma grande missão? Eu não tenho condições. Ele trazia na sua memória o fracasso aos 40 anos. Quando ele cometeu aquele homicídio e escondeu o corpo na areia, ele tinha 40 anos. Ele tentou
ser um juiz do seu próprio povo. Ele tentou ser um líder na base da força, na base da violência, executar juízo entre os seus irmãos. E foi um grande fracasso. Então, esse homem maduro, tem 40 anos, tenta resistir ao chamado de Deus, por causa do medo. Às vezes são pessoas que nos dizem desde criança, tu não tem jeito, tu não nasceu para isso. Ou nos comparam, olha, o teu irmão ou a tua irmã sim, esse estuda bem, vai bem nos estudos, mas você não vai. E a gente vai aceitando essas coisas e ficando cada vez mais fechado naquele quadradinho que nos impuseram, nos restringiram. Você não foi para isso. E às vezes pais não são felizes nessas brincadeiras ou nessas comparações quando dizem que a gente não pode ou não tem a mínima condição. O Moisés, ele tem um crescimento na primeira fase da vida dele, aos 40 anos, ele se torna príncipe, mas os próximos 40 anos é de uma condição humilhante socialmente. Ele é um pastor de cabritos no deserto de Midian. Medo por causa do fracasso do passado. Muitos de nós carregam algumas coisas. Pastor, eu errei, fui mãe muito cedo, eu não soube criar os meus filhos, engravidei, fui abandonado. Eu tenho medo agora de recomeçar a minha vida, porque fui muito cedo. Muitos têm os pecados que, no tempo da ignorância, que foram antes de conhecer a Jesus, eles os carregam como culpa até hoje. Uma hora você tem que resolver isto. Há um tempo em que você andou na ignorância, sem conhecer a Deus, cometeu vários erros. Quando você teve um encontro com o Senhor, a graça, a misericórdia, perdoaram e lançou aqueles pecados no mar do esquecimento. Alguns já se converteram, mas continuam limitados por causa dos pecados da mocidade. Erros, gente que casou com 14, 15 anos, foi mãe com 16, não sabia nem a diferença da direita e da esquerda. Agora, ficam consequências com certeza, mas isso não quer dizer que você não amadureceu, não aprendeu. Quando entregou a sua vida para Jesus, essas coisas foram quebradas. Deus está te dando uma possibilidade de uma vida nova. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, os erros e os fracassos também já passaram. Você precisa entender isso, que Deus tem sempre planos novos, coisas novas para mim e para você. Pastor, na prática, como vencer? Primeiro, nossos fracassos não são o amém da nossa história, não são o ponto final da nossa história. Moisés falhou na tentativa de fazer justiça com as suas próprias mãos. Nós lemos ali que quando ele tentou pegar a justiça, ele matou um homem e fugiu da presença do faraó. O fracasso leva sempre à rejeição e fuga. Nosso primeiro grande fracasso vem quando nós desistimos de tentar. Esse é o nosso fracasso, quando a gente nem tentou, a gente já desistiu, eu não vou tentar mais, acabou. Eu lembro de 3 irmãs da igreja em Curitiba, que elas, adolescentes, fizeram um propósito. Nós 3 vamos ser médicas. Essa é uma história real, que eu conheço uma delas. Elas decidiram, vamos estudar nós 3 juntos. E estudaram, no ano as 3 estudaram juntas. No final daquele ano, passou uma. No outro ano, as 3 assim, não, eu já passei, mas eu vou continuar estudando. Continuaram estudando, passou a segunda. Quando chegou o 3º ano, a 3ª moça disse, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Eu já rodei 2 vezes, já minha vida está travada, eu não vou tentar. As 2 disseram, não, você estudou conosco nos 2 anos, agora nós vamos estudar contigo 3. Se a gente tiver que estudar contigo 4, nós vamos estudar 4. Essa moça, movida pelo estímulo das 2, estudou o 3º ano e elas estudaram junto com ela. No final daquele ano, ela passou ou não passou? Ela passou. As 3 estão estudando medicina. Por quê? Porque um ajuda o outro. Às vezes você precisa entender que houve um tombo, houve um não deu certo a primeira tentativa, e tem pessoas que estão ao teu lado que vão te ajudar. Vamos tentar novamente? Vamos nos agrupar novamente? Então, os nossos fracassos, eles não podem ter a palavra final.
isso não é para mim. Eu orei, se desse certo era de Deus, se não desse certo. Mas calma, será que esse é o único critério? O que Deus tem para você, o que está no coração, no teu coração? Tiago capítulo 3, verso 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que aqui a Bíblia está dizendo. Quando a gente fala, libera sobre nós bênção ou maldição, eu não vou conseguir. Isso é muito difícil. Está muito longe para mim. Eu não tenho mais idade para isso. Nós estamos fechando um ciclo com a nossa própria boca. Em Provérbios capítulo 18, versos 20, que a bênção e a maldição estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, diz a Bíblia. Às vezes, nem é o diabo que nos amaldiçoa, mas somos nós mesmos que a gente diz assim: eu não vou conseguir nunca. A minha célula não vai se desenvolver. Aqui o nosso bairro é muito perigoso. Todo mundo mora longe, todos trabalham. Nós justificamos os nossos medos através de argumentos bem razoáveis, quando na verdade a gente só está procurando. Então use a sua língua para o bem. Não deixe a sua língua ser sua inimiga, dizendo assim: eu não tenho como conseguir tal coisa, não vai dar certo isso na minha vida por causa disso ou por causa daquilo. Nós somos chamados para sermos vencedores. A vitória está naquele que venceu, Jesus. Ele é o vitorioso, Ele é o Rei dos Reis. Quando o vitorioso entra na sua vida, ele te torna um vitorioso. Isso você precisa entender. Todos nós tropeçamos, mas ao invés de fugir, nós precisamos correr para Deus. Derrota é nem começar. Isso é uma completa derrota. É desistir de tentar. Nosso casamento não tem mais jeito. Isso virou só uma maçaroca de briga, de confusão. Eu vou desistir? Bem, então fracasso completo. Precisa de ajuda? Bem, então tem ajuda. Tem ajuda clínica, tem ajuda psicológica, tem ajuda espiritual, tem ajuda. Mas quando você desiste, não tem como se ajudar. Não tem como você ser levantado. Pessoas se jogam no chão e dizem: eu não quero mais lutar. A depressão, às vezes, é um buraco de quem está dizendo assim: eu não vou mais lutar. E a gente está dizendo: vem, luta, se levanta. Se todos tropeçamos, ao invés de fugir, nós precisamos correr para os braços do Pai. A segunda forma de vencer: Deus usa o nosso fracasso para nos levar a um sucesso da sua vontade. No capítulo 3, no versículo 10, você pode ir lá ler assim: agora venha, e eu enviarei o Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora venha, Moisés. Deus falando com Moisés, um homem que tinha fracassado nos primeiros 40 anos. Passou mais 40 anos numa situação socialmente humilhante, cuidando de cabritas, de cabras, no deserto de Midian. E agora, Deus está chamando alguém que fracassou. Alguém que tinha medo. Medo do Faraó, porque o Faraó procurou matá-lo. Medo. Deus chama uma pessoa que tem medo. Gideão tinha medo e Deus chamou Gideão de homem valente. Mas Gideão tinha medo. Por quê? Deus vê em nós coisas que nós nem enxergamos. Mas Deus vê que eu tenho coragem? Deus vê. Deus vê coisas que você não enxerga. E Deus chamou o Moisés, um cara que tinha fracassado, estava numa situação pobre, né, longe do seu povo, fora da vocação, totalmente alijado do processo de Deus. Deus chama pessoas que fracassaram. Deus chama pessoas que tropeçaram. Deus dá uma nova oportunidade. Deus tem um chamado para você. Moisés havia fugido do local. Um pastor de cabras. Agora está com 80 anos. Diz lá Êxodo 7:7. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Moisés. O irmão mais velho, Arão, tinha 83. Agora, uma nova oportunidade vindo aos 80 anos. Para ir ao Faraó, falar para que ele liberasse o povo de Israel para ir ao deserto servir a Deus. Nós, às vezes, não acreditamos que Deus se importe com uma pessoa que fracassou. Deus ama dar oportunidade para quem errou. Porque Deus é um Deus misericordioso. Nós nem sempre somos misericordiosos e nem sempre damos oportunidade para quem erra. Pessoas, quando erram numa produção, numa escala de produção, são demitidas. Raramente ganham uma nova oportunidade. Mas Deus dá nova oportunidade para quem? A Bíblia diz: onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Deus ama, irmãos, pegar aquele pau que está fumegando, está quase se apagando, sopra sobre ele e ele vira uma tocha. Deus não veio quebrar, mas Deus veio restaurar. Então, você que talvez assim, mas pastor, eu já passei da conta das minhas cabeçadas. Se há arrependimento, se há um coração contrito, a bondosa mão do Senhor vai te levantar e te recuperar. Ser pastor de cabras, humilhante. O fracasso agora o levou para mais perto de Deus. Perdoou os seus pecados e fez com que ele experimentasse milagres. Moisés pegava uma vara, jogava no chão, virava uma cobra. Pegava de novo, virava uma vara. Com a vara, abriu o mar vermelho. Ou seja, ele fez 10 sinais com um pedaço de madeira simples, um cajado feito, não comprado em loja, de um galho seco de uma árvore qualquer, que ele usava porque era um homem de 80 anos, usava para poder firmar as suas pernas. Deus pegou aquela vara simples, pega num galho de uma árvore seca, para dizer assim, esse galho seco será um cetro na tua mão. Cetro é um objeto de autoridade. Tu vais usar isto. Pensa quando você pensa que Deus está te chamando, que você diz, Senhor, eu não tenho condições. Deus sempre vai perguntar, o que você tem? Diz, olha, eu tenho minha casinha, eu tenho isso. Deus vai usar o que você tem. Mas somente se você quiser. Então Deus está lembrando que Moisés teve o seu caráter transformado. E como pastor de ovelhas, ele passou 40 anos aprendendo a ter paciência e dependência. Porque os pastores eram um grupo social de pessoas que viviam muito tempo longe do convívio social. Com os seus rebanhos levando para o pasto e para a água. Raramente voltavam para casa uma vez ao mês ou de 2 em 2 meses, porque era muito difícil mover rebanhos para as pastagens e os pontos de água eram longe. Então, na solidão, Deus forjou o caráter de dar para Moisés paciência, porque ele era impaciente, né? Um homem não lhe quis obedecer, ele matou. Agora Deus ensinou para ele tempo de... Davi era um pastor de ovelhas e passava muito tempo sozinho no campo cuidando das ovelhas. Os primeiros que receberam a notícia do nascimento de Jesus foram os pastores, porque pela ordem social eles seriam os últimos, sempre estavam fora da cidade, eram os últimos a saber de tudo. Aqui Moisés é um pastor de ovelhas, e ele vai ser o primeiro a saber da redenção de Israel, assim como foi nos dias de nascimento de Jesus. Logo, Deus está escolhendo pessoas que talvez assim, mas eu acho que Deus já não vai me usar mais. Minha idade já está avançada. Olha, você que pensa assim, eu quero dizer para você, Deus ainda quer te usar muito. Eu conheço a história de uma senhora de Joinville, que também na casa, perto dos 80, não me lembro certo a idade dela, não vou dizer por quê. Ela entendeu que Deus lhe queria no Japão e ela comprou uma passagem e foi ao Japão e falou com o Espírito Santo, mas eu não sei falar japonês. E Deus disse assim, eu quero que você vá lá e fale. Então ela foi, desembarcou lá. Quando ela chegou no balcão de informações, ela abriu a boca, ela estava falando japonês. E ela levou a palavra, testemunhou e voltou para casa. Uma senhora viúva, não sei a idade, mas era mais de 70 anos. Porque ela simplesmente obedeceu. Quando nós obedecemos, Deus está comprometido de suprir o que está faltando. Capacidade, saúde, força, provisão, autoridade. Obedeça. O que Deus chamou para fazer? Pare de autocomiseração, de desprezar a si mesmo. Já tem o diabo que faz isso por ti quase todos os dias. Não concorde com eles. Assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deus escolheu as coisas fracas. E eu sou uma delas. Em terceiro e último lugar, como vencer o medo? Sucesso é andar na graça de Deus. Veja no capítulo 3, versículo número 12. Deus respondeu, eu estarei com você. E esse será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, Deus estava falando para Moisés, eu serei contigo
Para mim, esse é o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? Deus diz, eu estarei contigo. Porque se Deus não está conosco, o nosso trabalho é vão. E a glória vai ser humana. Agora, quando Deus está contigo e te deu a vitória, você diz assim, foi Deus que me deu. Foi Deus quem fez. Foi uma oportunidade de Deus. Deus ofereceu a sua pessoa. No versículo 14, capítulo 3 de Êxodo. Lá diz assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus deu a pessoa dele, eu sou. A palavra eu sou no hebraico aqui eu sou aquele que sempre foi e sou aquele que sempre serei. Porque no hebraico não existe o verbo no presente. Ou é passado ou é futuro. Deus está dizendo, eu sempre existi e eu sempre existirei. Na concepção hebraica não existe o presente. O que é já foi ou ainda vai ser. E aí Deus disse para Moisés, você diz para eles que o Deus eterno, por isso que na Bíblia da linguagem de hoje aparece o eterno, que Deus disse, eu estou junto contigo, aquele que sempre existiu. Então Deus ofereceu poder para Moisés. No capítulo 4, versos de 1 a 8, primeiro deu a certeza de que iria junto. Segundo, Deus deu as condições, olha lá. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer. Pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão, uma vara. Jogue no chão. E ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. Então o Senhor disse, isto é para mim, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Então o Senhor continuou, põe agora a mão no peito. E ele o fez, tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então disse o Senhor, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Glórias a Deus. Poder para usar o cajado, a vara e a identidade. A lepra era um sinal de pecado. Tem leis na Bíblia, capítulos inteiros que falam sobre o pecado da lepra no livro de Levítico. Que o leproso tinha que ser examinado e se o sacerdote constatasse que a carne estava ficando esbranquiçada, que essa pessoa deveria ser banida do convívio social. Banida, excluída. Olha, e agora Moisés mete a mão no seu peito e ele está leproso. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus tomou a maldição que estava sobre nós, ele carregou a maldição. Ele nos libertou. Moisés estaria carregando agora o pecado do povo. Ele seria o libertador do povo. E sempre, quando o pecado se manifesta, ele de dentro para fora. A Bíblia diz que primeiro nós imaginamos, pensamos, depois nós agimos. A Bíblia diz que é do coração que procedem os maus desígnios, diz Mateus capítulo 15. É de dentro de nós que surgem homicídio, adultério, violência. É de dentro, não é da boca. Quando os fariseus criticaram os discípulos que não lavavam as mãos antes de comer, isso aconteceu uma outra vez. Jesus disse, não é de dentro que procedem os maus desígnios, não é de fora, é de dentro. Não é o lavar as mãos que contamina, mas é o que está dentro que contamina. A lepra é sinal de pecado e Deus queria purificar o interior, os medos. Deus queria purificar dentro, você também. Talvez por fora está bem, na mente você entendeu o plano da salvação, mas por dentro tem algumas coisas que precisam ser curadas. Por isso que Deus diz, põe a mão dentro. E quando Moisés pôs a mão dentro, ele estava leproso. Quando você se põe para dentro assim, tem umas coisas ruins dentro de mim. Eu ainda tenho ódio, eu tenho amargura, eu tenho ressentimento, eu tenho desconfiança, eu não confio nas pessoas, eu não gosto de pastor. Às vezes você é uma pessoa ainda que tem lepra.
Você tem uma série de preconceitos, conceitos errados, manias, algumas doenças emocionais terríveis que foram impostas. Deus vai dizer, põe a mão dentro. Você quer ser usado por fora, tem que ser curado por dentro. O por dentro vai determinar o que você vem por fora. A voz de Moisés era defeituosa, no capítulo 4, versículo 10. Então Moisés disse, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A última argumentação de Moisés. Deus já tinha dado uma vara, Deus já tinha dado identidade, Deus já tinha curado o interior dele, mas ele disse, eu sou gago. Quando eu fico nervoso, eu me atrapalho. E agora, Deus ia ter que tocar na língua dele. Não, Deus chamou o irmão. O Arão era eloquente, falava bem, homem polido, homem culto, um homem que ficou no Egito, um homem que estava ali. Mas o caráter de Arão não se comparava com o caráter de Moisés. Por isso que Deus inverteu, Deus não chamou o primogênito. Deus chamou o número 2. Deus chamou aquele que era mal falado na família, o estrangeiro. Deus chamou você para curar e te ajudar. Deus curou o medo de Moisés. E então Moisés, na companhia do seu irmão, segurando uma vara de um galho de uma árvore seca, foi até a presença do faraó e falou ao faraó 10 vezes para ele soltar o seu povo. Mas Deus teve que trabalhar, vocês viram, lepra, gagueira, Deus teve cobra, serpente, sarça ardente, um arbusto que queimava, mas não queimava. Deus falando com ele. Sabe, nós resistimos em obedecer a Deus. Por isso que Deus vem falando várias vezes. Hoje nessa mensagem Deus está falando com você. Pastor, eu já fracassei, eu já era da igreja e hoje eu estou atolado no pecado. Não é um caso, nem é 2. Quando eu vou em hospitais, levantam a mão pedindo oração. Eu sou desviado dos caminhos de Deus. No presídio, quando a gente entra nos pavilhões, o que tem de pessoas com o nome de Jeremias, Isaías, Josué, Oséias, aos montes. Todos criados no evangelho, criados na igreja. Mas cederam às tentações do diabo e o diabo ele não brinca. Ele gosta de pegar alguém que é um escolhido de Deus, um eleito de Deus, um chamado de Deus, de fazer passar vergonha. Talvez você que está em casa deve conhecer alguns casos que talvez encham uma mão de gente que um dia foi dos caminhos de Deus, hoje é vergonha. Mas até para esse tem chance. Se houver arrependimento sincero, se houver um quebrantamento sincero, Deus restaura. Qual é o fracasso que você tem medo? Deus liberou Moisés do medo de usá-lo na libertação dos cativos do Egito. Deus pode dar um novo propósito para você, uma nova missão. Deus pode. Deus pode dar esperança para você. Deus pode dar poder para as mudanças. Deus pode dar poder para você. Queria muito que você hoje à noite entendesse isso. Que Deus nos libertou de todos os nossos medos. Deus tem poder para fazer mais. Pastor, eu estou com medo da pandemia. Pastor, eu estou com medo de sair de casa. Pastor, eu estou com medo que eu não vou conseguir terminar o que eu comecei. Calma, agora é hora de falar com Deus. Eu queria que você orasse junto comigo. Esse teu medo tem um nome. Talvez é financeiro, talvez é uma enfermidade. Eu queria dizer assim, Deus, eu estou com medo, mas eu estou entregando a minha causa para Ti. Fale com Deus agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando, porque são dias diferentes e atípicos. Nós estamos clamando aqui que o céu esteja completamente aberto. Pai, revela os nossos medos e insuficiências, para que a gente apresente-os diante de Ti. Nomine, Senhor, aquilo que está causando em nós paralisia, insegurança, e os Teus planos estão sendo adiados na nossa vida. Do que você está com medo? De não conseguir completar? Quebrante seu coração agora. Coloque a mão no seu peito e diga, Deus, eu renuncio. Senhor, as desculpas, aos medos, talvez a revolta, a raiva, a ira. E diga, Deus, pessoas falharam comigo. Eu falhei com pessoas. Usa de misericórdia comigo, mas me traz a vitória.
eu me rendo aos teus pés. Eu digo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos. Nisto eu creio. Você que está em casa nos acompanhando, creia que o que hoje aparentemente é uma perda, uma derrota, ainda não é. Porque você está falando, eu vou novamente para a presença de Deus. O amor do Senhor vai me fortalecer. E no Senhor eu vou saltar muralhas e realizar proezas em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio que esses dias difíceis são para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa dependência de Deus. E no final nós vamos ter muitas histórias para dar testemunho. Deus te abençoe, te fortaleça. Participe da reunião da tua célula e domingo nós vamos estar aqui usando esse canal para transmitir a palavra de Deus. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Aleluia, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Diga, aleluia. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre, aleluia, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Aleluia, Senhor, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar
é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias, Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte, da vida eu sei que meu Deus é fiel. Deus abençoe. Had as much of you as I can take. I'm so done, so over being afraid. I've gone through the motions, I've been back and forth. I know that you're thinking you've heard this before. I don't know how to say it, so I'm just gonna say it, yeah. Fear you don't own me, there ain't no room in this story. And I ain't got time for you telling me what I'm not, like you know me. Well, guess what? I know who I am, I know I'm strong, and I am free, got my own identity. So fear you will never be welcome here. Take a minute, let it settle in. You probably never saw it coming. Something's gotta give, so I give up you. Oh, there's no room for you here, yeah, I've had enough. The no vacancy sign on my heart is lit up, in case you didn't hear.